Você já se imaginou com os poderes do Homem-Aranha? E se essa transformação não fosse bem o que você esperava, por conta de você reencarnar como uma aranha? Fala galera! Hoje no Resumindo Animes, nós vamos acompanhar a primeira parte de So I Am a Spider, So What? Então partiu se inscrever e deixar o like. E agora, bora pro vídeo. Começamos em mais um dia normal de aula, quando subitamente uma explosão acontece, e Kumoko desperta no corpo de uma aranha recém-nascida, presenciando as várias irmãs cometendo canibalismo. Assustada com a situação, ela foge dali dando de cara com a gigantesca aranha que era sua mãe, e que estava se alimentando dos filhotes. Por isso, Kumoko corre para o mais longe possível. Analisando a sua situação, a jovem conclui que tinha reencarnado em um outro mundo, que nem nos jogos de RPG, e decide usar todos os seus pontos de habilidade para adquirir a habilidade de avaliação. Porém, após testar um pouco o novo poder, a garota acha que aquilo foi um desperdício, e começa a sentir bastante fome, por não ter comido nada desde que nasceu. Nessa hora, Kumoko se dá conta de que como uma aranha ela podia produzir teia para capturar presas, só que o esforço para criar os fios acaba deixando ela fraca, e Kumoko é obrigada a se alimentar de um dos seus irmãos para ter energia. Isso a faz ganhar o título de comedora de irmãos, junto com duas habilidades, Tabu e Magia Herege. Mais tarde, Kumoko descobre que suas teias conseguiram capturar um sapo venenoso, e após uma dura batalha onde a aranha recebe vários ferimentos devido ao veneno do sapo, ela consegue vencer o rival, a deixando bastante satisfeita. Em paralelo, em uma cerimônia de boas-vindas na escola do reino Analate, conhecemos dois reencarnados, Shun, que agora é filho do rei Analate, e Katia, que era filha de um grande duque. E em sua vida anterior, Katia era um bom garoto, o que arrancava boas risadas de Hugo, outro reencarnado que agora era o herdeiro do Império Hexen. Em seguida, conhecemos a professora deles, que agora vivia como a elfo Filimos Harifenas, a aluna Yuri Ulen, e uma moça reencarnada que voltou como um dragão chamado Feirone. E aí descobrimos que todos eram da mesma turma, que tinha sido explodida no início do anime. Ali também somos apresentados à irmã de Shun, Sue Analate, que não era uma encarnada assim como os demais. Nesse instante, Filimos revela que atualmente, além deles, ela tinha um conhecimento de outros 11 alunos reencarnados, que estavam no reino dos elfos, faltando localizar o resto da turma. Então voltamos no tempo, para ver uma garota chamada Wakaba Hiro, sofrendo bullying de uma outra estudante, tudo porque ela era uma gamer que vivia isolada do mundo. E pulamos para Shun conversando com Hugo, sobre Julius Zangananaleite, o irmão mais velho de Shun, que era o maior guerreiro do mundo, e Hugo disse que ele tomaria esse posto. Nessa hora também descobrimos que Fei, o familiar de Shun, era a moça que fazia bullying com Wakaba Hiro, motivo pelo qual a garota concluiu que estava sendo punida por ser a única ali encarnada como um animal. Aí ela questiona Filimos se eles já tinham encontrado o Akaba, mas a elfo responde que não. Já a aranha continua caçando sapos para evoluir os seus status, descobrindo também que sua aparência evoluía conforme ela subia de nível, e as suas feridas eram curadas. E ela consegue melhorar as suas habilidades de presa venenosa, resistência a veneno e teia de aranha. Mais tarde, a aranha encontra um cara preso em suas teias, que consegue escapar ao incendiar os fios, mas deixa cair um grande ovo de dragão. E Kumoko tenta quebrá-lo de todas as formas, porém não tem sucesso, e só o que consegue é evoluir a sua habilidade de avaliação. Com isso ela descobre que ainda não era forte o suficiente para quebrar o ovo, e resolve guardá-lo por hora. Contudo, mais homens retornam para buscá-lo, colocando fogo na casa feita de teias que Kumoko havia construído, e a obrigando a fugir. Frustrada por ser fraca e não poder lutar, a aranha resolve se fortalecer ainda mais, enfrentando diversos inimigos. Desse jeito ela sobe para o nível 10 e evolui, podendo fazer duas escolhas, evoluir para uma Taratect caçula ou uma Taratect pequena. E após pensar com cuidado, ela decidiu evoluir para uma Taratect pequena e desmaia no processo. De volta à cidade, Shun tenta animar Fei mostrando um livro sobre as evoluções que os dragões como ela poderiam atingir, mas isso não adianta de muita coisa. Já no labirinto, Kumoko desperta, percebendo que nada tinha mudado em sua aparência, só em seus status. Porém, ela não tem tanto tempo assim para aproveitar as suas novas habilidades, já que um grupo de homens surge lhe atacando. E aí, ao fugir, ela se depara com vários monstros, conseguindo escapar por pouco das ameaças, deixando que os humanos lidem com eles. Infelizmente, Kumoko tropeça em um buraco, caindo mais fundo no labirinto. De volta ao reino de Analate, Yuri informa a turma que eles irão realizar um exercício prático de magia na mata ocidental da academia. E aí vemos que a moça agora era uma seguidora fervorosa da religião da palavra de Deus, tentando pregar para Shun e os demais durante uma conversa. Já do lado de fora, a turma aprende magia d'água, e Hugo se mostra bastante competitivo, querendo sempre superar a todos, principalmente Shun. E isso leva a usar magia de fogo, embora a aula prática seja focada em magia d'água, e Hugo acaba sendo repreendido pelo professor. É então que a classe é atacada por um dragão da terra, e
o sensei vira cinzas ao tentar enfrentá-lo. E aí Hugo vê naquilo a oportunidade de aparecer para os demais, porém nada consegue fazer diante do poderoso dragão. Assim, Shun resolve entrar em cena junto com Yuri, Katia e Su. Contudo, eles não são pares para o lagartão, e só conseguem dar conta do dragão quando Fei o ataca. Dessa forma, o ser é finalizado, e Fei fica bastante chateada, pois ao olhar o status dela, os demais percebem que agora ela tinha o título de comedora de parentes, chegando à conclusão de que o monstro deveria ser um parente dela. Já no grande labirinto de Elrow, vimos que o nível inferior tinha monstros ainda mais poderosos, e Kumoko fica apavorada com eles, principalmente com o dragão da terra Araba. Por isso ela decide que se esconderia o máximo que pudesse, desenvolvendo a habilidade de se esconder. E aí, ao ficar desesperada por comida, a aranha decide comer um dos numerosos gastrushes que haviam por ali, e quase morre por conta do gosto ruim, e por causa dos danos que a carne do bicho causava. Mais à frente, ela se depara com um macaco e acaba lutando contra ele, se saindo vencedora e comendo a carne do bicho. O problema é que antes de morrer, o macaco soltou um grito que alertou seu bando. Então, logo Komori está cercada pelas criaturas, lutando contra os bichos por não ter escapatória, sendo ferida diversas vezes e sendo curada conforme evoluía. Até que macacos mais evoluídos aparecem e dão muito prejuízo para ela, que usa suas teias e um pouco do seu veneno para finalizar os seres, se saindo vencedora mais uma vez. E aí a aranha consegue subir para o próximo nível, mas rapidamente é obrigada a voltar, ao se ver cercada pela lava e ser perseguida por um cavalo marinho que emerge do líquido escaldante. Lamentando por ter fugido mais uma vez, Kumoko monta uma casa e continua com a sua caçada para evoluir, antes de atravessar o nível da lava e chegar até o lado de fora. Depois ela compra com seus pontos a habilidade de soberba, que lhe concede o título de governante, que dá a ela a magia do abismo, mas a aranha era incapaz de fazer magia, então não adiantou de nada. Em paralelo, vemos que Fei havia evoluído, e por isso tinha se tornado bem maior e mais poderosa. Contudo, aquilo não parecia fazer ela muito feliz. Durante a aula, Yuri vai novamente até Shun tentar convertê-lo à sua religião, e fala que se conhecesse alguém que possuísse habilidade tabu, essa pessoa deveria ser finalizada, pois para a igreja elas eram impuras. Isso deixa Fei bastante preocupada, já que ela possuía o tabu desde que ajudou a derrotar o dragão da terra, que era seu parente. Voltando a Kumoko, ela está tentando descobrir como usar a magia a partir de suas habilidades disponíveis, se preparando para enfrentar o fogo novamente. Nessa hora, um poderoso dragão da terra surge e a obriga a fugir dali e entrar no nível da lava. Sem ter o que fazer, ela decide enfrentar o cavalo marinho e o vence facilmente, por conta do ser não ser tão rápido e nem muito inteligente. Após isso, ela devora o bicho, mas percebe que algo ainda maior estava à espreita, por isso resolve dar linha na pipa. Só que antes que ela se afaste, Kumoko é atacada por dois peixes gigantes. Ela então experimenta alguns truques novos, incluindo adicionar veneno e resistência ao fogo ao seu fio de teia, derrotando um dos peixes ao jogar uma bolha de veneno em sua boca gigante. E vendo o companheiro sendo derrotado daquela forma, o outro peixe gigante recua. Sentindo-se um pouco mais segura, ela então decide comer o monstro e começa a chorar de emoção, pois o peixe era maravilhoso. Feliz por enfim estar comendo algo saboroso, ela lamenta ter deixado o outro peixe ir embora, e fica cantarolando sobre como comeria os bichos até eles entrarem em extinção. Dali passamos para Julius, junto com um grupo de aventureiros caçando um monstro-aranha no labirinto, ao mesmo tempo em que Kumoko estava enfrentando uma enguia, e percebe que poderia prever alguns instantes do futuro. Usando essa habilidade, a aranha consegue se livrar dos ataques do bicho e finalizá-lo com suas bolhas de veneno, que estavam cada vez mais poderosas. Então Kumoko evolui, e para se proteger durante o processo de transformação que ela passaria, a aranha usa o corpo da enguia como abrigo. Aí, quando ela sai lá de dentro, vemos que Kumoko tinha passado por uma transformação física dessa vez, ficando com as suas garras bem mais afiadas e aumentando em muito as suas habilidades. Nesse instante, a aranha começa a se deliciar com a carne de enguia, e assim que termina, ela começa a conversar com um outro eu, que tinha nascido porque ela havia ganho habilidades de mentes paralelas. Já Julius e seu grupo são atacados por 3 Taratec maior, que estavam escoltando o vestígio do pesadelo, a aranha monstruosa que eles tinham ido enfrentar. E após uma batalha intensa, onde o vestígio do pesadelo se mostrou um adversário bastante difícil, por conta da sua enorme velocidade, Julius e os amigos dominam um confronto. Porém, antes de finalizar o bicho, o herói percebe que ele estava com medo de algo, e fica bastante curioso com aquilo. De volta com Kumoko, ela recebe a habilidade chamada de Olhos Maléficos, e fica muito feliz com aquilo, testando um novo poder em um sapo, o finalizando. Já na cidade, Shun, Katia e Fei estão conversando com a Sensei Filimos, descobrindo que dos 26 alunos que existiam em sua turma, 19 tinham as suas localizações conhecidas, 4 haviam falecido e 3 estavam fora do alcance. E aí, quando os jovens questionam a professora mais sobre esses 3, Filimos se recusa a falar, dizendo que era um segredo que os alunos saberiam na hora certa. Em seguida, a classe deles é levada para um treinamento de campo, onde deveriam acampar nas montanhas, e vemos que Hugo estava com bastante inveja de Shun, por ele ter ganho o respeito de todos ao ter derrotado o dragão da terra, e a raiva dele era tanta que o cara armou um plano para finalizar Shun e os demais estudantes durante a excursão. Por sorte, ele foi detido pela Sensei Filimos, que além de frustrar os planos
dele retirou parte do seu grande poder. Já no labirinto, Kumoko recebe uma nova habilidade do administrador D e fica curiosa com aquele nome, imaginando que alguém deveria estar lhe observando. A aranha também começa a achar que talvez estivesse dentro de um jogo e ela fosse na realidade somente um personagem. À noite, Hugo está em seus aposentos prometendo vingança contra Elfo Filimos, quando uma mulher misteriosa surge, dizendo ser uma reencarnada e oferecendo ajuda a ele. E o valentão aceita sem pensar nas consequências. No dia seguinte, Shun fica pensativo sobre sua vida passada, ao se recordar de uma aula ao ar livre que tinha tido, mas ele logo sai desse devaneio quando Katia e Yuri começam a pressionar a Sensei Filimos a contar mais sobre seus colegas. Enquanto isso, Kumoko resolve ignorar o lance do administrador D e vai aprender magia com a ajuda de sua mentalidade paralela, quando aumenta o seu status e uma nova personalidade surge. Só que a aranha não tem tempo para conhecê-la, pois um dragão de fogo que já parecia meio baleado surge, e mesmo não estando em seu máximo começa a dar um grande prejuízo em Kumoko. E durante essa luta, a aranha evolui mais uma vez, ganhando uma nova mentalidade paralela, só que ela não é de muito ajuda, e a aranha acaba encurralada pelo dragão. Já na cidade, Fei questiona Filimos mais uma vez sobre o paradeiro de Wakaba, pois estava bastante interessada nela, e a Sensei revela que a moça havia falecido. Mais tarde, Julius retorna para a cidade, se encontrando com Su e Shun. Contudo, eles não têm muito tempo para aproveitarem o encontro, pois o cara já estava partindo de novo. Ele iria combater alguns demônios que estavam agindo de forma suspeita, próximo ao Império de Heizend, mas promete que logo voltaria para os irmãos. Nessa hora, também ficamos sabendo que o cachecol que Julius usava tinha sido feito por sua mãe, com teias de Taratek, que tinham sido encontradas no mesmo dia que o ovo do qual nasceu Fei. Logo, os irmãos se despedem e pulamos para Kumoko, usando uma ilusão para bater o dragão, acabando por perder uma pata no processo. No entanto, aquilo não funciona como ela pensou, e o lagartão ressurge. A luta se desenrola por mais um tempo, com os dois chegando à exaustão, e o dragão resolve fazer um ataque direto, se aproveitando do seu tamanho. Só que ele não contava que a aranha fosse boa de briga e vencesse o mano a mano. E aí, Julie de Sodies percebe que o dragão havia sido vencido e vai até o labirinto, surpreendendo Kumoko, que fica sem reação ao perceber que não conseguia analisar o status dele, por conta do cara estar em outro patamar. Só que ela não entende nada do que ele fala, e por algum motivo a aranha não se sente ameaçada por ele. É aí que um telefone surge do nada, e Julie de Sodies o atende, indo embora logo a seguir. Depois, a voz de uma mulher começa a falar com Kumoko, se identificando como a administradora D. A voz diz que era um deus maligno daquele mundo, que adora ver as pessoas sofrendo, por isso sempre observava Kumoko. Contudo, a voz não dá muitos detalhes para a aranha, e desliga a ligação quando ela tenta obter mais detalhes sobre aquele mundo. Já no reino demoníaco, o Conselho dos Demônios se reúne para debater sobre a guerra iminente, e a Rei Demônio Ariel ordena que finalizem o herói Julius. E aí voltamos ao reino Analate, onde Shun recebe o título de herói, assim como o poder da luz sagrada. E aí ele fica horrorizado, ao perceber que aquilo só poderia acontecer, porque o portador dessas responsabilidades havia sido finalizado, e ele desaba pela morte do irmão mais velho, a quem Shun idolatrava. Momentos depois, o rapaz está na presença de seu pai, o Rei Midas, e seus outros irmãos, Ciris e Leston, e ficamos sabendo que dos 8 fortes atacados pelos demônios, 4 foram tomados, e que uma das fortalezas restantes era o Forte da Zarro, que era comandado por Ronant, o mago mais poderoso do reino e ex-mentor de Julius. Nessa hora também ficamos sabendo que a rainha Taratek tinha surgido para ajudar os demônios, sendo peça fundamental na derrota de um dos fortes. E aí o Rei Midas resolve manter segredo sobre a morte de Julius, e manda que Shun se prepare para assumir o manto de herói, deixando a academia. Dali pulamos para Ronant relembrando seu encontro com o pesadelo do labirinto há 15 anos atrás, ocasião na qual ele e seu esquadrão quase foram dizimados pela criatura. No presente, Kumoko está bolada, porque alguém quase destruiu o lar que ela havia montado, mas por sorte ela conseguiu colocar os caras para correr, colocando um rastreador neles para que descobrisse a saída dali. E nessa, o seu status tabu subiu para o nível 10. Um mês se passa, e vemos que desde que o tabu chegou ao nível 10, a cabeça de Kumoko foi inundada por diversas informações, que a fizeram concluir que o mundo caminhava para o caos, e por isso ela resolve fazer algo a respeito. Só que antes, a aranha decide se fortalecer ainda mais para tirar um X1 com um dragão da Terra Araba, de quem havia se borrado de medo. Já na cidade, Shun se mostra um pouco preocupado por carregar o legado do irmão, e Fei, na intenção de ajudar, se oferece para que os dois formem um vínculo. A princípio, o cara discorda, mas no fim das contas aceita. Assim, eles formam um tal laço, e Fei volta a ser um ovo, enquanto passa por uma evolução. Mais tarde, Hyrance, um dos companheiros de Julius, retorna são e salvo, contando que aquele feito tinha sido graças a uma pena de Fênix, que permitia ao portador
vencer a morte uma vez. E ele fala que isso tinha sido uma cortesia de Julius, que tinha dado a pena para ele por conta do cara estar na linha de frente. Só que isso acabou custando a vida do herói. Além disso, Hennessy fala que após ele e os companheiros vencerem todos os inimigos e estarem prestes a fazer o comandante rival se render, uma mulher toda de branco chegou. Ela lançou sobre eles um ataque necrosante, que é tão devastador que torna Pokken atingido. A seguir, ele entrega o cachecol de Julius para Shun, e o rapaz fica bastante motivado para manter vivo o sonho do irmão, e a determinação dele é tanta que Henry se oferece para lutar ao seu lado. De volta ao labirinto, Kumoko considera que estava pronta e parte para cima de Araba, antes de enfim sair debaixo da terra. Aí ela usa tudo que aprendeu até aqui, iniciando uma batalha intensa que se desenrola por um tempo, até que o Araba cai vencido, e Kumoko cai do outro lado bastante ferida. É então que o dragão se mostra feliz por ter vencido, e isso revolta Kumoko, por não entender o porquê dele abrir mão da própria vida tão facilmente. A seguir, Araba desaparece, e a aranha evolui, curando as suas feridas como das outras vezes. Já no reino demoníaco, vemos Ariel contando para Balto sobre a vez em que enfrentou um dragão da terra, e sobre o fato de eles serem criaturas bastante orgulhosas, que com certeza tinham sangue de guerreiros. Ela diz que também já encontrou alguns dragões em sua vida, mas os dragões da terra eram os mais decentes. Fala galera! Vocês querem ver como continua essa história? Me contem nos comentários. E se uma IA saísse do controle e transportasse todo mundo para um mundo de fantasia, o que você faria? Quer saber o que It vai fazer? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões do Resumindo Animes. Muito obrigado por assistir e até o próximo.